Amós capítulo 4. Os versos 12 e 13. Onde lemos: portanto, assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Amém? Prepara-te para te encontrares com Deus. Preparar-se é uma necessidade. O tempo é o tempo da vida. Mas a verdade mais significativa desse texto, que deve chamar a minha e a sua atenção agora, e eu peço a você que esteja muito atento, nós vamos nos encontrar com Deus. É isso que permeia esse texto do profeta Amós. É um texto dito a uma nação, mas esse texto é dito à família, esse texto é dito ao indivíduo, esse texto é dito à igreja, particularmente a cada um de nós. Prepara-te para te encontrares com Deus. Nós vamos nos encontrar com Deus. É impossível falar no preparo com Deus sem falar em morte, sem falar em tempo. A morte é absolutamente o ponto final. Assim como o parto marca o final da vida dentro do útero materno e o início da vida fora do útero materno, assim também a morte marca o final da vida limitada ao corpo físico e o início de uma nova existência no plano de Deus. Eu preciso entender isto. O profeta Amós, ele está nos advertindo. A palavra de Deus, toda ela foi escrita e revelada para nos advertir quanto a um Deus todo-poderoso, quanto ao pecado, quanto às consequências do pecado e com relação à minha vida, às minhas decisões e às minhas escolhas. Prepara-te para te encontrares com Deus. E o primeiro destaque que quero fazer agora é: este preparo deve ser feito agora, já. E aí estamos falando de tempo. O preparo deve ser feito agora. Agora, no momento em que eu estou ouvindo, no momento em que estou sendo advertido, no momento em que eu posso tomar uma decisão. E o texto diz assim: e porque assim te trarei, prepara-te. Prepara-te. O Senhor está me dizendo que eu vou ter um encontro com Ele, e esse encontro requer de mim preparação. Há muita gente que diz assim: morreu, acabou. Você acredita nisso? Morreu, acabou? Morreu, cessou? Morreu, zerou? Não tem mais nada? Não. Se fosse assim, Jesus não precisava ter vindo ao mundo, porque morreu, acabou. Se fosse assim, Jesus não teria ressuscitado, porque a ressurreição dele marca exatamente o ponto em que a morte leva o homem à sepultura, o homem à eternidade, mas Jesus ressuscita dentre os mortos para dizer assim: olha, eu venci a morte, e se você crer em mim, você também poderá vencer aquilo que afeta a sua eternidade. Mas sem Jesus é morrer eternamente, com Jesus é viver eternamente. Olha o oposto. Prepara-te, porque assim te trarei, prepara-te. A palavra do profeta é para ouvintes em condições de tomar decisão.
Essa palavra profética, ela leva em conta o fato de que a morte encerra a oportunidade de arrependimento. Quando uma pessoa morre, cessa a oportunidade de arrependimento. Então a advertência da Bíblia para todos nós é: prepara-te. Agora, já, neste momento, ponha a sua vida em ordem para com Deus. Prepara-te, porque nós não sabemos a que hora seremos convocados à eternidade. Não sabemos. Isso significa que eu preciso de arrependimento. O que é arrependimento? É eu reconhecer que o caminho que eu estou vivendo é um caminho que me leva à distância do Senhor. Eu estou me distanciando dele. O pecado faz isso na vida das pessoas. Ela se volta para ela mesma, ela se volta para o ter, para o prazer, para tudo mais aqui, esquece de Deus. Esquece que de um momento para o outro ele pode ser convocado à presença do Senhor. Sempre que uma pessoa morre, lá dentro do meu coração vem o seguinte questionamento: será que essa pessoa partiu para a eternidade preparada para o encontro com Deus? Pode ser que a gente esteja preparado para muitas coisas aqui. Tem gente que está na faculdade, tem gente que faz mestrado, doutorado, tem pessoas preparadas para o comércio, tem pessoas preparadas para a indústria, tem pessoas preparadas para muita coisa. Mas o ponto fundamental não é esse. O ponto fundamental é: a pessoa que morreu está preparada para o encontro com Deus? Isso foi alvo de preocupação do próprio Deus, quando mandou Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se a pessoa não se preocupou com esse preparo, ela viveu uma vida em vão, e uma vida vã. Essa questão da oportunidade para o arrependimento chama a atenção para a maneira de viver em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Mostra o amor de Deus em alertar para o encontro inevitável e para o qual precisamos estar preparados. Eu costumo dizer que há muita gente que nasce e acha que está preparada para viver. E eu entendo que o melhor preparo para viver é se preparar para morrer. Quem não se prepara para morrer, não vive a vida adequadamente. Não vive a vida do ponto de vista que Deus quer que a gente viva. Porque ele vive com os braços para baixo, ou seja, ele desarma os sentimentos, os pensamentos, a fé, a atitude, o voltar-se para Deus. Então o seu espírito não está preparado para qualquer momento que ele for chamado. A gente precisa estar pronto para dizer: Senhor, vem, eu estou preparado para o encontro contigo. Não importa a hora, não importa o lugar. Esse tema, preparo deve ser feito agora, já evidencia a urgência em se preparar. Há muitas pessoas que estão deixando para depois as coisas mais importantes da sua vida. E uma delas é esta, a questão espiritual. Nós vivemos numa sociedade muito preocupada com o seu trabalho, com o dinheiro, com o sustento. Hoje, mais que nunca, há muita gente preparando-se para uma aposentadoria. Foi adiada a reforma da Previdência, foi feita a reforma trabalhista. Isso tem causado um auê todo no nosso país, porque a preocupação das pessoas é: como é que vai ficar o meu salário? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou subsistir? Como é que vai ser a minha aposentadoria, a minha velhice? E as pessoas estão preocupadas, mais preocupadas com o seu físico, com a sua família, com o seu bem-estar, com a sua alimentação. Mas você vê as pessoas preocupadas: e se eu morrer? O que vai ser da minha alma? Já viu alguém falar isso perto de você? Ou perguntar para o seu vizinho ou para o seu familiar: se você morresse hoje, qual seria a realidade da sua alma diante de Deus? E o que me preocupa muito é que nós ouvimos e vemos muitos segmentos religiosos falando em prosperidade, falando em cura, em libertação, em promessa, em dinheiro e tudo mais, mas não alertando as pessoas sobre a situação do preparo espiritual para o encontro com Deus. O profeta Amós se junta ao profeta Isaías
chamando a atenção para o tempo. Olha o que o profeta Isaías diz, vamos juntos? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então Isaías, Amós e tantos outros chamam-nos a atenção para que a gente busque ao Senhor, invoque ao Senhor enquanto temos oportunidade, enquanto temos tempo. Às vezes nós deixamos de falar desse preparo com alguém, porque ficamos acanhados e envergonhados de uma possível resposta mal criada, ou da pessoa rejeitar. Nós não temos que ter medo disso. Não temos que nos envergonhar de falar da verdade para alguém, se nós queremos o bem daquela pessoa. Alguém até confunde essa questão de amizade, achando que amigo é aquele que põe a mão no ombro e apoia os erros do amigo. Eu sempre digo e ressalto sempre nas minhas mensagens, que o amigo verdadeiro é aquele que chama a atenção do amigo e alerta o amigo para que ele não entre para o caminho errado. A Bíblia mostra um Deus amigo, mostra um Cristo amigo, que coloca placas grandes de sinalização quanto à nossa vida, a maneira de nós vivemos, para vivermos em comunhão com Ele, porque um dia, mais dia, menos dia, nós vamos nos encontrar com Deus, e ninguém pode fugir. É um encontro que só o Senhor Deus sabe, nenhum de nós sabe, mas isso irá acontecer, mais dia, menos dia. O segundo ponto desse texto é que cada pessoa precisa preparar-se. Cada pessoa precisa se preparar. Ou seja, o preparo é individual. Amós vai dizer assim: portanto, assim te tratarei, ou te trarei. Prepara-te. Prepara-te. Deus trata com cada um pessoalmente. Por quê? Porque a salvação é individual. A salvação não é coletiva. Mesmo que o sacrifício de Jesus seja para a salvação de todos, mas a Bíblia diz que é de todo aquele que crê. É para cada pessoa. Então eu preciso estar preocupado com a minha vida, com o meu encontro com Deus. Eu tenho que estar preocupado com o encontro de outras pessoas também, e por isso devo alertá-las, mas cada um precisa tomar a sua própria decisão. E um dos momentos mais realísticos para a pessoa entender isso é quando morre alguém e a pessoa participa do velório e vê ali o caixão, a pessoa dentro do caixão. E a gente sabe que daqui a pouco meu nome vai ser chamado, o seu, ou quem quer que seja, que está numa fila. Presta atenção, você já viu alguém que morre levar a sua conta bancária junto? Levar o seu patrimônio imobiliário junto? Não. Isso significa que tem muita gente que se prepara financeiramente, se prepara em todos os outros sentidos, mas não se prepara para o encontro com Deus. Isso tem a ver com a sua alma, com suas escolhas dentro do coração, se Deus foi ou não incluído na sua vida aqui na terra. Cada um de nós é responsável por suas próprias decisões e escolhas. Lá em Romanos, no capítulo 4, verso 12, esse texto inclusive li hoje de manhã na nossa classe de novos crentes, que diz assim, vamos juntos? Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Deus é dono de tudo, esse é o princípio da mordomia cristã, e mordomia aqui é a administração da vida. Deus coloca na minha responsabilidade uma série de coisas, e uma delas é a própria vida. A vida não é minha. Eu não posso fazer dela o que eu acho que eu posso fazer, como bem quiser. Não. A vida não me pertence. Ela me foi dada para que eu administre, porque eu vou prestar contas a Deus do que eu fiz, das minhas escolhas, das minhas decisões, que eu fiz da minha alma. Eu vou prestar contas a Deus. Cada um. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Segundo livro de Reis. Não é difícil de encontrar. Está no Antigo Testamento, bem lá mais no início. Segundo Reis, no capítulo 20.
Nesse texto, o profeta o profeta Isaías, ele é enviado ao rei Ezequias. O profeta chega para ele e diz assim, no verso 2, que você vai estar vendo agora sendo projetado. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido contigo com fidelidade, com integridade de coração, de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Antes que Isaías saísse do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Aqui está um texto pouquíssimo de pessoas que foram avisadas que iriam morrer e tiveram chance de se arrepender e o Senhor acrescentou um tempo de vida à sua existência. Mas o recado que foi dado a ele é, põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Mais tarde esse rei vai morrer, teve 15 anos acrescentado à sua vida. Deus deu oportunidade a ele, porque ele estava liderando um povo e ele tinha algumas coisas para colocar em ordem. Essa mesma palavra de Deus vem a nós. Põe a tua vida, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O que você está fazendo da sua vida? Como você está conduzindo a sua vida? Quais são as prioridades dentro do seu coração? O que ocupa a maior parte do seu tempo? Porque, portanto, esse tempo chamado vida terrena, que é o tempo da nossa existência aqui, é chamado de tempo de oportunidade. Oportunidade. Quando alguém perguntou a Jesus o que acontece depois da morte, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. E na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, o texto chama atenção para esse tempo de vida aqui. As minhas decisões, as minhas escolhas, o que eu faço aqui, se eu incluir ou não Deus na minha vida. E o que eu tomo aqui de decisão tem consequências no segundo ato da vida, que é a eternidade. Se eu incluir Deus aqui, Deus estará incluído na minha vida na eternidade. Se eu não incluir Deus aqui, Deus não estará incluído na minha vida na eternidade. E como eu estou falando de preparo, eu estou dizendo neste texto, assim como o profeta Amós, que todos quantos estão aqui e assistindo o culto pela internet, estão tendo de Deus um aviso, põe a tua vida em ordem, porque você vai morrer. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Terceiro aspecto que esse texto nos apresenta, é que este preparo é pela fé no Filho de Deus. Este preparo não é com diplomas, este preparo não é com nenhuma outra ação social ou religiosa, ele é tão somente e necessariamente espiritual. Olha o que o texto diz no verso 13, ele diz assim, vamos juntos? Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento, o seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Então Amós está falando aqui de um Deus que é espírito. Quando Jesus veio ao mundo, e esse texto eu vou falar no próximo domingo pela manhã, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele vai dizer assim, estou aqui cumprindo uma missão do meu Pai, ele está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Amós está dizendo a você, a todos nós nesta noite, que eu devo preparar o meu espírito para o encontro com Deus. Isso inclui o meu corpo, que será transformado, não terá essa natureza
corrosiva, carnal, perniciosa, não será transformada num corpo glorificado, naquela alma que está preparada para o encontro com Deus. O Deus diante de quem estaremos tratando é o Deus Todo-Poderoso, diz Amós, o Senhor de todas as coisas, aquele que conhece as intenções do coração, aquele que sabe o meu pensamento, o seu pensamento, aquele que conhece aquelas coisas ocultas que nós não revelamos a ninguém. Deus sabe de todas elas. Vou repetir um texto precioso do Novo Testamento, já muito conhecido, mas que eu devo entendê-lo de forma muito clara, quando Jesus diz lá em João 14,6, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se alguém está tentando chegar a Deus através de outro lugar que não seja Jesus, está no caminho errado, está no atalho, está perdido. Jesus é o único recurso de Deus para que eu me prepare. Por isso ele veio, passou pela cruz, morreu, ressuscitou e diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus. Eu sou o caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está falando assim, eu sou a direção certa para seguir. Quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. E ele vai convidar a todos para segui-lo. Então o cristianismo tem a ver com um Deus vitorioso, que passa pela cruz, que morre e que ressuscita e que dá a vida eterna. O preparo é nele. É por Ele. Eu sou a verdade, o que dá sentido à vida. A vida de uma pessoa, ela só tem sentido se vivida na verdade, em verdade. E aí eu vou conhecer os propósitos de Deus para mim. Jesus vai dizer lá no Evangelho de João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele vai dizer mais ainda, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, você vai viver a verdade transformadora de vida em Jesus. É Ele. A Bíblia não tem outro a falar. Você vai começar lá no Gênesis. Lá no Gênesis está escrito assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem é este? É Jesus. Quem é a serpente? É Satanás. Se eu quero que a minha vida seja isenta do poder do veneno mortal chamado pecado, só Jesus é que esmaga a cabeça da serpente. E Ele fez isso com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu poder de dar vida. Então o meu preparo é em Jesus, é pela fé em Jesus. E Ele vai dizer, eu sou a vida. A maneira certa de qualificar o nosso estilo de viver, eu sou a vida. É necessário então que eu volte a entender o que é Deus para mim. Quem é Deus para mim? Quem é o Senhor para mim? O que significa crer em Jesus na minha vida? É viver uma vida quantitativa com coisas ou qualitativa com a verdade e com a vida de Deus em mim e nos meus procedimentos? E uma coisa que intriga, por que eu deixo para depois coisas tão importantes que devem ser feitas agora? É preciso que eu invoque o nome do Senhor, é preciso que eu rompa com o mundo da impiedade, é indispensável que eu me arrependa. A Bíblia mostra todos esses caminhos e de atitudes que o homem precisa tomar, e incluir Deus na sua vida, e assumir um compromisso de seguir ao Senhor, de abrir mão de uma série de outras coisas e escolhas, por causa da fé no Senhor Jesus. Então esse preparo, ele precisa ser feito imediato, agora, porque eu tenho condições de escolher. Esse preparo é pela fé, e esse preparo é no Filho de Deus, é em Jesus. Tem a ver comigo, não só agora, mas por toda a eternidade. Eu tenho pregado aqui, que a nossa vida, ela é feita das nossas escolhas. Eu preciso escolher bem, se eu quero viver bem aqui e na eternidade. Eu não posso escolher pela aparência, eu não posso escolher pelos desejos do meu coração.
As minhas escolhas devem ser feitas pela fé. Eu não devo viver uma vida superficial, eu não devo ser apenas um ser religioso, que vem à igreja, que canta, que louva e faz uma série de coisas, mas a minha vida não é transformada, porque eu não fiz um pacto de um relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Concluo. Deus nos ama. Deus nos ama. E a atitude daquele que ama a Deus é entender que esse amor não é um amor distante, é um amor presente. Deus me ama. E eu preciso me apropriar dessa verdade. Segunda verdade, Deus perdoa. Ele perdoa porque me ama. Ele perdoa porque sabe que o salário do pecado é a morte. Então Ele perdoa, mas Ele perdoa quando eu confesso. Quando eu arrependidamente digo, Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados, porque eu quero um compromisso com o Senhor. Eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço o sacrifício dele na cruz por mim. Eu sei que ele morreu por causa dos meus pecados. E eu quero que ele me perdoe e me purifique com o seu sangue remidor. Outra verdade, Deus nos garante a vida eterna. E porque ele me garante a vida eterna, só há uma coisa a fazer: entrega sua vida a Jesus e confia nele. Entrega sua vida a Jesus e confia nele, e o mais ele fará. E a minha pergunta direta nesta hora é: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer entregar o seu coração a Jesus? Você quer colocar os seus pecados diante dele e pedir, Senhor, me perdoa. Eu creio e eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e Senhor, porque eu quero estar preparado para o encontro com Deus. Você quer isso? Pode levantar a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Todos que ouviram a palavra, você está exposto à palavra de Deus. Você quer isso para a sua vida? Quer estar preparado para o encontro com Deus? Repito, a escolha é pessoal. Só você pode tomar essa decisão. E mais uma coisa que vou repetir: por mais poderoso que Deus seja, Ele não entra no seu coração se você não permitir. Jesus não será o seu Salvador se você não disser, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, entra no meu coração. Você quer fazer isso? Levanta a sua mão. Qualquer outra pessoa. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Eu sei que é um momento difícil, porque requer de nós uma análise no coração, uma análise profunda, de reconhecimento, mas de entrega. Não é fácil fazer isso, porque há muitas forças, há muitas vozes que chegam ao coração e aos ouvidos, e às vezes impede a pessoa de fazer a coisa mais importante na sua vida. Tem muita gente que deixa de fazer isso porque fica preocupado com o que os amigos vão dizer, com o que a família vai dizer, ou uma série de outras barreiras. Você agora não deve estar preocupado com nada disso. Preocupe-se com você e com Deus e com a verdade que chega ao seu coração. Você precisa estar preparado para encontrar-se com o Senhor. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Estaremos cantando o cântico final. Este cântico foi um dos cânticos marcantes na minha vida. Lá pelos meus 8 anos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu nasci num lar cristão. Meu pai já era pastor quando eu nasci. Ele já tinha 1 ano de ministério quando eu nasci. Minha mãe, ao lado dele, também crente, filha de pastor. Fui orientado na palavra, na Bíblia. Cresci aprendendo hinos e cânticos. Mas um dia meu pai me confrontou.
e me disse: você acha que por ser filho de pastor você já está salvo? E disse que eu era um pecador como qualquer outro pecador, e que eu precisava me arrepender, que eu precisava entregar minha vida a Jesus. E naquele dia, eu entreguei minha vida a Jesus, com 8 anos de idade. Fui batizado, e minha vida teve um significado tão maravilhoso. A partir dali, eu não me esqueço o dia que fui batizado num batistério, lá no pasto, num lugar a ermo, distante da igreja, com outros batizando-os comigo. Me lembro aquele dia do batismo como se fosse hoje, e me lembro do dia que eu entreguei minha vida a Jesus, quando ouvi a palavra e entendi a palavra no meu coração. Isso significa que uma criança que já sabe o que é certo e o que é errado, ela pode tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus, como eu entreguei, e como tantos entregaram, e vão se batizar, inclusive agora nesse final de mês, entregando suas vidas a Jesus. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. A palavra de Deus é para todas as pessoas que possam ouvir, entender e decidir. E esse hino que vamos cantar agora, ele fala exatamente disso. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, Cristo te quer libertar. E eu quero convidar os nossos diáconos para estar aqui à frente, porque neste momento final de culto nós devolvemos dízimos e ofertas. Alguns membros da igreja farão isso. Nenhum visitante deve ficar constrangido em participar deste momento, mas este é um momento também para você colocar a sua vida no altar do Senhor. Você que levantou a sua mão, se você quiser, você pode ficar em pé aqui à frente, numa atitude corajosa de dizer: eu não levantei só a minha mão, eu quero entregar toda a minha vida. E a minha atitude foi de entrega total de vida ao Senhor, porque eu quero estar preparado para o encontro com Deus. Não te satisfará.
Tem alguma coisa prendendo você, impedindo você de tomar uma decisão tão importante como esta, entregar sua vida a Jesus? Se tem, você precisa mais do que nunca entregar sua vida a Jesus, porque só Ele pode tirar as amarras, só Ele pode tirar as algemas, só Ele pode tirar os empecilhos, só Ele. Há muita gente que está pensando erradamente: primeiro eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo para depois entregar a minha vida a Jesus. Isso é um erro. Jesus diz que a gente tem que entregar a nossa vida a Ele, cansado, oprimido, sobrecarregado, cheio de pecados, para que Ele possa libertar. Cristo é que vai libertar, não nós, não você, nenhum de nós pode, só Ele. Então, se você estava pensando nisto, o meu encorajamento a você, nesta hora da noite, neste tempo de ouvir a palavra de Deus, é: entrega a sua vida a Jesus enquanto há tempo, enquanto você pode fazer. E me dirijo aos membros desta igreja, me dirijo às minhas ovelhas, a todas elas, da criança, passando pelo adolescente, do jovem ao adulto, quem está aqui, quem está lá na galeria, cada um dos que estão aqui nesta noite. Se a pergunta definidora da sua fé em Jesus não puder ser respondida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E a pergunta é esta: se você morresse hoje, teria certeza de que iria para o céu? Se você morresse hoje, teria certeza de que o Senhor diria a você na eternidade: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Se você não puder responder positivamente a esta pergunta, você precisa de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E se você não pode responder, o seu tempo é agora. Não saia do tempo sem fazer isto. Essa palavra não é uma palavra de amedrontamento, é uma palavra de advertência para o arrependimento. Então, se você é membro da igreja e você não pode responder a esta pergunta, você é apenas um religioso. Tão somente um religioso, e não uma pessoa que entregou a vida a Jesus. E outra coisa, pode ser que alguém seja confrontado com essa palavra e diga assim: não vou fazer isso não, porque eu vou ficar com vergonha, as pessoas vão ficar olhando para mim. Aí Jesus vai dizer assim: não tenha vergonha disso. A pior vergonha é aquela quando o Senhor vier com seus anjos e Ele se envergonhará daquele que teve vergonha de assumir um compromisso verdadeiro com Ele. Então esse é um tempo de Deus para você. Analise o seu coração e entrega a sua vida a Jesus. Há mais alguém? Pode vir à frente agora. É um desafio de Deus, pela sua palavra. Pode vir. Pode deixar o seu lugar e vir. É isso que Deus quer de nós, sinceridade. Nenhum de nós pode enganar a Deus. Deus olha para o coração, Ele está vendo o que está lá dentro. Não esconda, não deixa para depois, porque a sua vida é muito preciosa. Foi por ela que Jesus morreu, e Ele quer que você esteja preparado para o encontro com Ele. Então, se você confrontado com a verdade, não resiste a essa verdade no seu coração, você precisa tomar a atitude que muitos já fizeram agora. Entrega sua vida a Jesus. Há mais alguém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Que palavra desce e chega ao nosso coração, Senhor, e nos convence de que nós precisamos estar preparados para o encontro contigo.
E nesta noite, tantos tiveram seus nomes escritos no livro da vida, porque disseram: eu quero estar preparado para o encontro com Deus, eu quero incluir a pessoa de Jesus Cristo na minha vida, porque é por meio dele, somente por ele, que eu estarei preparado para o encontro com Deus. Abençoa cada uma dessas vidas aqui à frente. Abençoa também todos quantos ouviram a tua voz nesta noite, e que quando voltarem para casa, se não tiverem feito essa decisão, não os deixe dormir antes de fazê-lo, pois isso tem a ver com a sua eternidade, a eternidade de cada um com o Senhor. Também, Pai, te agradecemos por aqueles queridos irmãos que com fidelidade devolveram seus dízimos e ofertas. Eles o fizeram porque obedecem ao Senhor e à tua palavra. Sabem, ó Deus, que tudo é teu e que o Senhor estará abençoando através desta devolução que é tua, para abençoar a tua igreja. Abençoa, Senhor, cada um que veio a este culto, que nós sejamos pessoas que vão viver a vida com os olhos na eternidade. E nós te agradecemos, porque Cristo veio ao mundo e morreu e deu a salvação para cada um daquele que crê. E eu me incluo entre todos esses, porque eu entreguei minha vida a Jesus. E estou preparado para o encontro contigo, como certamente aqueles que o fizeram nesta noite estão, pois a qualquer momento poderemos ser chamados. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Podem sentar-se. Antes de finalizar completamente o culto, eu quero dar uma palavra a todas as pessoas que nos visitam e as pessoas que tomaram uma decisão por Jesus nesta noite, e também alguns irmãos que o fizeram, se desejarem. Nós temos todos os domingos pela manhã, logo após o culto da manhã, uma sala de orientação, aliás, duas salas. Nós temos uma que o pastor Marcos orienta, são pessoas que já se batizaram e estão lá dando sequência no seu crescimento bíblico e espiritual. E uma outra classe que eu dirijo, funciona no meu gabinete, com pessoas que ainda não se batizaram e estão se preparando para o batismo, estão conhecendo a palavra e vão levar um tempinho para que eles se batizem. Isso não significa que a pessoa que vai para aquela classe, ela já vai para lá e já é obrigada a batizar. Não. Ela vai para aquela classe para se preparar, para abrir o seu coração, a sua mente, para tomar a decisão de obedecer a Jesus. Então, se você ainda não tem esse comprometimento e queira comprometer-se em vir aos domingos pela manhã, vá para essa classe. Você vai ser bem recebido, vai ser bem tratado ali e bem orientado na palavra de Deus. Por fim, quero agradecer a presença de todos os irmãos e também de todos